que é o MOVA-SP, 1989-1992. As diretrizes políticas da Secretaria Municipal de Educação durante a gestão Luiz Erundina e o professor Paulo Freire como secretário da Educação se deram por meio de 4 prioridades: democratização ao acesso, nova qualidade de ensino, democratização da gestão e educação de jovens e adultos. Na gestão 1989-1992, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, e o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo, MOVA-SP, representaram a concretização da diretriz política Educação de Jovens e Adultos. O MOVA-SP nasceu a partir de uma proposta de participação popular e ação cultural na organização de um amplo movimento de alfabetização de jovens e adultos, visando assegurar aos jovens e adultos não escolarizados da cidade de São Paulo o direito à alfabetização e à continuidade do processo educativo, assim como garantir a participação popular num reconhecimento ao saber acumulado pelos movimentos populares e a importante contribuição que estes tinham a dar na construção de um projeto que iria somar esforços na direção de consolidar as diretrizes políticas da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, esta é a roda de memória do MOVA São Paulo. É um programa de alfabetização de adultos que aconteceu de 1989 a 1992 na gestão da Luiz Erundina e do Paulo Freire. Esse é o grupo que representa então esse programa. Estamos hoje em novembro de 2019 comemorando os 30 anos desse trabalho. Eu tenho um trabalho acompanho um projeto de aceleração de aprendizagem no consórcio da Paraíba e também estou atuando nesse projeto de memória de 30 anos com a Rádio Madalena. Meu nome é Pedro Pontual, sou educador popular. Atualmente estou numa rede latino-americana de educadores populares, que é o CEAL, Conselho de Educação Popular da América Latina, e também ligado a 2 ONGs, que é o Centro de Defesa de Direitos Humanos e Educação Popular aqui da região do Campo Limpo, Capão Redondo, né, e a Ação Educativa, trabalhando sempre nessa linha de educação popular. Pedro Pontual, né? Na época assumia a tarefa inicial, né, de contribuir para a construção do projeto do MOVA e assumir a tarefa inicial de ser o primeiro coordenador na secretaria do projeto do MOVA. Eu sou Luiz Marini, atualmente eu dou aula na Universidade de Mogi das Cruzes, né, e também acabei de fazer, né, um trabalho com o pessoal da Fundação Dorina Noil para cegos, um trabalho de inclusão social, um projeto de elaboração de material de jogos inclusivos, né, jogos e brincadeiras inclusivas. Sim, estou muito feliz também por estar aqui e ter essa oportunidade de estar rememorando um pouco a nossa passagem por aquele grande momento que foi o trabalho no MOVA Brasil, no MOVA São Paulo. Meu nome é Maísa, eu trabalhei 32 anos na rede municipal de educação. Eu me aposentei. Hoje eu atuo junto ao sindicato, né, dos professores e no Comitê de Defesa de Cuba e Venezuela. Eu sou a Sandra Martins. Atualmente sou diretora da rede municipal, né, de educação. E o fato de estar onde estou vem muito de todo esse início do MOVA, que foi quando eu estava começando nessa questão da educação e fazendo parte lá do movimento quando estava se criando o MOVA São Paulo.
Então, isso tudo é muito importante. Onde eu estou hoje, escolher uma MEF que tem EJA em função de muito dessa história que veio de 30 anos, que é um prazer estar aqui, inclusive. Meu nome é Robinson Janes. Também para mim é um grande prazer rever todos os companheiros do MOVA São Paulo, né? Programa que foi marcante para mim, para minha carreira e também acredito para o próprio município de São Paulo. Acho que é um programa que não tem precedentes. A minha trajetória começa em Campo Limpo, como coordenador de EJA, ainda na época do Mobral. Depois eu fui dar aula na Unesp, no campus de Marília. Nem um ano fazia que estava na Unesp, fui convidado a participar do grupo do MOVA São Paulo. Então pedi afastamento, vim, participei o mais intensivamente possível, né? E depois do MOVA eu tive uma experiência que com certeza foi motivada pelo MOVA, que era trabalhar com o Movimento Sem Terra, o MST, e lá nós criamos um projeto nacional de educação na reforma agrária, que se chamou Pronera, e eu fazia parte da Comissão Pedagógica Nacional na parte de EJA. E esse programa também, durante uns 10 anos aproximadamente, eu participei, até que mudou-se o governo, etc. e tal. E continuei na universidade, me aposentei há 3 anos já, atualmente moro em Bauru. É isso. É um prazer enorme, muita emoção estar aqui hoje rememorando e discutindo o nosso projeto, depois de 30 anos. Eu tenho uma trajetória em formação de professor, iniciei no Campo Limpo, junto com o colega Robson, na Secretaria do Bem-Estar Social na época, trabalhando em educação de adultos, naquele tempo nem era EJA ainda, era educação de adultos. Iniciei o meu trabalho em 1990, no MOVA São Paulo, trabalhando inicialmente com formação dos educadores populares e supervisores populares. O que marca muito minha trajetória é a formação dos educadores, tanto dentro do MOVA quanto fora, em sala de aula, dando uma aula, e com os professores de educação de jovens e adultos. O tempo todo permaneço com o pé no chão da sala de aula. Adolfo Roma, o MOVA, sem sombra de dúvida, mudou muito na minha vida, né? Interferiu bastante nesse processo. Mas já visto hoje, né, eu estou atuando em 2 programas, diria até que com influência desse processo. Um deles é que eu estou atuando junto a uma cooperativa de 2º grau de catadores e catadoras de materiais recicláveis lá na região do Grande ABC, uma entidade que chama Coopcente ABC. Por que cooperativa de 2º grau? Porque ela agrega 3 ou mais cooperativas singulares, tá? E essa cooperativa agrega 7 outras cooperativas de catadores. Além disso, eu também faço parte do Fórum Paulista de Economia Solidária, tá? Que é uma entidade aí que agrega fóruns regionais, 11 fóruns regionais aqui do estado de São Paulo. A percepção que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é de que nós construímos alguma coisa com muita solidez. E eu vou dizer por que eu tenho essa sensação. No dia 14 de setembro desse ano agora, de 2019, eu fui participar no INB da celebração de 30 anos do MOVA, promovido pela atual administração de São Paulo.
E lá no Inhambi, eu senti, estavam presentes movimentos sociais de toda a cidade de São Paulo. Paulo Freire presente a tarde inteira naquele auditório. Eu me senti quase como se a gente estivesse fazendo uma reunião do MOVA naquele tempo. E aí eu fiquei me perguntando, bom, depois de 30 anos, né, com todas as descontinuidades, todas as dificuldades, a gente chega aqui e consegue fazer uma reunião desta, no contexto de uma gestão que no seu conjunto é conservadora, mas que isto ainda se mantém como política pública. Isso tem que ver com alguma coisa que a gente plantou lá atrás que tem solidez. E para mim isso tem muito que ver com a resistência que os movimentos sociais fizeram ao longo de todo esse período. E isso tem que ver, de certa maneira, essa resistência que os movimentos sociais fizeram, eu acho, com o grau de autonomia que eles tiveram durante a construção do projeto Ou seja, aquela existência, e acho que a Sandra pode falar mais disso, do Fórum dos Movimentos Sociais de Alfabetização, que era quase independente da Secretaria, né, que antecedia o Fórum MOVA, que era o nosso fórum de diálogo, né, acho que foi muito importante, né, essa autonomia. Reforçando um pouco essa questão que o Pedro Pontual acabou de falar, de quanto foi importante, né, estar lá no Anhembi comemorando esses 30 anos, dessa questão dessa resistência toda, e essa questão de autonomia, essas coisas foram básicas. Trazendo um pouco o que isso vem dessa minha trajetória desde lá, de antes de estar no movimento, entrando em meados de 89, depois em 2000 na rede, hoje, depois de ter passado por essa questão de formação com movimentos, com a rede mesmo, a gente percebe a diferença, né, de que se tem nessa questão geral do que é essa formação, de que muitas coisas ainda ficaram lá com os professores que trabalharam, que tiveram os momentos de possibilidade de formação da gestão. Isso foi muito importante, enquanto movimento, né, nos trabalhos, com as turmas, no grupo, e isso traz para a gente também, até hoje, né, o como foi importante essa questão. Quando você fala essa questão de que o MOVA ainda resiste, teve alguns momentos que ele teve dificuldade, mas que ele voltou a comemorar a Semana da Alfabetização de Adultos. E o que significava isso? Era colocar ali em destaque mesmo. E colocar esse encontro, por exemplo, no Anhembi, né, foi para muitos educandos, e eu me lembro que eles olhavam assim, nossa, como isso é lindo, né? Ou seja, ter a possibilidade de acesso a espaços que, se não estivesse ali, e assim, estavam longe, moravam muito longe, não tinha. Então, essa possibilidade também de perceber que o público está ali, né, de possibilidade de uso desses espaços. Então, essas coisas para os educandos foram muito importantes. Na nossa formação foi muito importante, né? Hoje, essa luta, perceber assim, do quanto é possível e quanto ainda falta, né, nas redes mais diretas mesmo, de ver a educação de adultos nesta perspectiva que foi o MOVA, né? Que foi o sujeito constrói a partir dele. Como é que você constrói esse coletivo com as diversas especificidades ali na sala de aula, tanto de conhecimento como de vivência. Isso foi muito importante na nossa formação. Então, era um pouco do registro que eu queria deixar. Essa ideia que o Paulo sempre teve, assim, de que o MOVA foi uma construção coletiva, o tempo todo. E por que eu resgato isso também hoje?
porque às vezes você tem uma ideia, né, de que o Paulo Freire foi o criador quase que individual de um monte de coisa. E não é verdade. Todas as criações. Outro dia, conversando com o Brandão, ele até assinalava isso. Todas as criações do professor Paulo Freire, desde Angícoros, cada passagem dele, foram todas feitas em equipe. E ele sempre declarou isso. Né? Todas as grandes criações dele foram sempre feitas em equipe. Né? E o Mova também foi uma criação em equipe, não foi uma criação do professor Paulo Freire. Foi uma criação de equipe. Né? Uma criação dos movimentos sociais, uma criação de nós. A secretaria, o professor Paulo Freire, principalmente depois do Constitucional, ajudaram a pensar o projeto. Mas o movimento também já discutia um projeto de educação de adultos dentro de uma administração que acreditava na participação, né, que tinha como pedra fundamental a participação popular. Então, eu acho que os dois lados se encontraram num projeto, gestaram junto, desde o início. Não foi assim, que pensou e depois começou a construir, chamou o movimento, não. Ambos os lados começaram a construir. Ambos os lados tinham respeito pelo conhecimento um do outro. Né? E junto pensaram. O movimento me lembrou muito que eles brigaram, no bom sentido, no sentido de defender a ideia. Olha, nós também pensamos, nós também refletimos, nós sabemos elaborar e nós queremos junto deliberar também, nós queremos junto decidir que projeto é esse, como é. Dali surgiu a Carta de Princípios. Se não me falha a memória, foi exatamente desse debate que surgiu uma Carta de Princípios, que era o que nos unia o tempo todo. Foi gestada em conjunto entre movimento e secretaria. Elas davam um norte para nós muito importante. O movimento decidia, escolhia, discutia quais projetos compor o novo, mas era no coletivo que se gestavam as ideias que iam decidir como nós íamos caminhar. Para nós era muito forte na época. Eu acho que tem uma questão da gente acreditar no conhecimento. Acreditar que o educando também constrói, que o educando também traz conhecimentos que são importantes para nós e que nos ajudam, nós educadores, nós na secretaria, movimento, todos nós a crescer, todos nós a nos educarmos. Eu acho que, para mim, esse é um ponto-chave. Porque às vezes eu falo, educando, tudo bem, ele é importante no processo, eu respeito, mas eu não acredito que ele tenha o conhecimento, que ele tenha capacidade. O que significa partir do educando? Né? Esse respeito à história dele. Então, ou seja, o conhecimento não se dá colocado exatamente assim. O MOVA tem que ser o respeito ao educando. Né? Essa construção coletiva. Uma coisa que eu me lembro era muito importante, era essa questão também do que era o respeito ao público. O que significava isso? Eu me lembro que na administração nós tínhamos que fazer as prestações de contas da verba, isso era muito, né? Então assim, olha, preocupação, isso é uma verba pública e que nós temos que ter responsabilidade com isso. Então assim, isso nós íamos trabalhando com os estudantes também. Isso para nós foi muito importante. Ele fala muito, né? Partir da realidade do aluno, mas não vou fazer o estudo da realidade para ver que realidade era essa, né? Você vai construir, vai elencar, né, os conteúdos, as aprendizagens a serem trabalhadas. A partir dessa, a gente fazia isso, fazia o estudo da realidade. A partir desse estudo, fazia toda uma discussão interna lá para organizar os dados coletados. Era um trabalho de pesquisa. A gente fala tanto, é importante ser pesquisador. A Domova vivenciou isso, colocou isso para a gente como experiência. Então você tinha o estudo da realidade, né, digamos, uma análise do campo lá em campo. Depois você voltava para você organizar os dados, sistematizar, e a partir disso você tinha uma possibilidade mais real e mais completa de você elencar quais aprendizagens seriam necessárias para quem trabalhasse, né, lá com os movimentos.
levando as formações, porém respeitando o que o movimento tem, a necessidade. Uma das questões principais foi o processo de formação. E a gente teve a formação inicial, que era a condição dos educadores estarem participando do MOVA, e teve o processo de formação permanente, mas teve muitos outros espaços. O Fórum MOVA, para mim, o Fórum de vocês municipal, que era só o movimento, o Fórum, que era a secretaria mais os movimentos, os vários encontros, os debates entre movimentos populares. E teve um ponto que eu acho que é fundamental e que o Paulo Freire insistiu muito no início. Precisa ter um encontro com os educandos. Que foi o congresso do educando, que nós reunimos 5.000 pessoas, 5.000 educandos, melhor dizendo. O Paulo Freire fala assim, a gente precisa ouvir os educandos. A gente precisa ouvir que educação eles querem. Nós precisamos debater que educação nós vamos ter dentro do MOVA. E qual é a representação, e qual é a importância do MOVA. Os educandos, eles estão dentro da cidade, estão o tempo todo dialogando com nós, dialogando com os educadores, e, portanto, nós precisamos ouvi-los. Nós precisamos entender e construir junto esse projeto. A concepção, por exemplo, em relação à formação, a gente fazia isso junto com o movimento. Isso, vamos organizar e chamar alguém do movimento para que ele, junto com a gente, pensasse toda a formação. E na condução da formação também era feito desse jeito. Conduzimos as formações nós junto com o movimento. Não era naquilo que Paulo Freire dizia, não é fazer para eles nem por eles, é fazer com eles. Né? Essa é uma questão fundamental. Então eu aprendi muito no MOVA a fazer com eles. Que para a gente fazer só entre a gente com quem pensa igual é bem mais tranquilo. Né? Fazer com quem pensa diferente e às vezes o contrário, não só, mas o contrário do que a gente pensa. Isso aí é onde a gente aprende. A questão da relação Estado-movimento, no começo, né, realmente me incomodava muito. Porque eu comecei praticamente em 91, início de 91. E eu dava, antes de começar aqui, curso de formação de lideranças para movimentos sociais e movimento sindical lá no ABC. E aí, ao chegar aqui, eu fui, de uma certa forma, barrado numa reunião do movimento, né, porque eu era governo. E aquilo não consegui digerir aquele negócio. Com a vontade de falar, peraí, meu amigo, tá? Não é bem assim a história, né? Eu venho desse meio, né? E eu vim aqui por causa disso. Mas eu acho que, como disse a Silvia, né, eu acho que foi um aprendizado. Em pouco tempo a gente percebeu, né, que a gente precisava fazer essa diferença mesmo. Né? E a gente aprendeu com isso, né? E cresceu com isso. E começamos a atuar realmente com essa concepção mesmo. Nós somos Estado, um Estado diferente, tá? Mas Estado. E vindo do Recife para cá, né, com uma experiência muito local lá, um pouco de participação no movimento sindical e de partido político também, a gente tinha uma concepção do Estado que a gente falava muito. Né? E a gente teve a oportunidade de, no MOVA, vivenciar essa concepção de Estado se materializando. Né? A gente tinha muito disso. E acho que o MOVA conseguiu, até pelas suas características, né, muito peculiares. Não era um projeto dentro da secretaria unicamente, era uma relação com os movimentos sociais que exigia, né, aquilo que Paulo Freire, o MOVA conseguiu colocar, né, em prática, digamos assim. A gente conseguiu vivenciar a experiência tensa da democracia, como dizia Paulo Freire. Né? Quer dizer, que tinha uma relação com os movimentos que não era fácil, a gente tinha uma visão, né? A gente fazia parte do governo, fazia parte do Estado, então essa concepção do Estado democrático, com participação popular, e esse respeito que havia com os movimentos, isso foi fundamental. Então essa preocupação, esse respeito que a gente tinha com os diferentes sujeitos, isso era muito constante na fala de Silvia, tanto de movimentos como dos educandos, então isso era muito presente para a gente. Também, porque às vezes a gente esquecia um pouco disso, opa, vamos ter que ver como é que o movimento pensa sobre isso, tá? Então eu me lembro muito bem da preocupação de Silvia de preservar essa relação tensa, respeitando as diferentes posições que havia entre a gente também, não pensava todo mundo igual, mesmo na equipe do MOVA, tinha uma disposição, tinha o Fórum Municipal, que era o Fórum do Movimento. A gente
sempre que a gente convocava um fórum MOVA, que era todo mundo junto, a gente dizia, olha, só que estava lá, né, na sua estrutura lá, que tinha antes o fórum municipal. Então os movimentos vinham, a partir da discussão que eles tinham no fórum municipal, para o fórum MOVA, né, porque isso fortalecia também o movimento. Uma coisa é você participar de um fórum junto com a secretaria sem ter discutido com seus pares lá. Outra coisa é você se organizar para saber como é que nós, como movimento, vamos participar daquele fórum. E o movimento vinha organizado nesse sentido. Eu me lembro que a gente teve um fórum oficialmente tenso, né, onde o movimento batia lá na gente pra caramba, tal, lá que a gente fez, né, que vocês são Estado, tal, e a gente discutia isso no fórum, né? Então esse fórum me marcou muito, né? Adolfo pela intervenção, Ângelo, também fiz, tal, esse fórum me marcou muito porque foi ali que a gente, não ali propriamente, mas ali também é que a gente disse, nós somos Estado, não nega que a gente é Estado, que faz parte do Estado, mas tendo uma concepção de Estado diferente, possibilita que o movimento também participe até nas fissuras que o Estado apresenta. Então, estamos no Estado monolítico, né? Ele é um Estado uma visão mais gramsciana, né? Que é possível uma guerra de posição por dentro do Estado. Né? A gente acredita nisso, que é possível conseguir os espaços por dentro do Estado. Eu acho que o MOVA ofereceu para a gente essa possibilidade. E eu fiz parte depois do MOVA, assim, acompanhei um pouco o MOVA em Diadema, e o MOVA Brasil, que é um outro projeto, foram, né, originários do MOVA São Paulo, né, mas com características diferentes. Não dá para comparar a estrutura e a organização desses dois MOVAs com o que foi o MOVA São Paulo, né, por essa relação particularmente com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Referir algumas coisas das nossas conversas com o professor Paulo Freire, lá no gabinete, na construção do projeto, que eu acho que não tem nos documentos e que eu acho que são importantes, me causam, acho que são lembranças importantes. A primeira delas é quando o professor Paulo sempre nos dizia nas discussões o seguinte: por favor, não copiem o que eu fiz lá nos anos 60, na campanha nacional de alfabetização. O MOVA hoje tem que ser outra coisa, né? Porque o contexto é muito diferente daquele contexto que eu fiz lá na campanha nacional de alfabetização. A proposta metodológica para a alfabetização precisa ser complementada com outros conhecimentos. Me lembro muito dele falar, olha, é preciso recorrer, né, ao socioconstrutivismo, é preciso a gente recorrer, né, à psicolinguística, ou seja, admitindo que o seu pensamento, né, não esgotava, né, todas a necessidade que a gente tinha para construir o projeto político-pedagógico do mundo. Eu acho importante isso, porque hoje às vezes se faz uma absolutização do pensamento do Paulo, que nem ele fazia. Por isso que eu queria, por isso que estou resgatando isso. Nem ele fazia isso. Só lembrar essa questão, né, da discussão que a gente fez, muito de por que movimento. Né? Movimento de alfabetização de jovens e adultos. Né? Porque tinha-se muita ideia, né, de que esse projeto era um grande propulsor, digamos, né, de uma ação alfabetizadora que Paulo Freire sempre insistia que necessariamente devia incluir a pós-alfabetização, mas de uma luta pelo direito à escolarização completa que os jovens e adultos teriam direito. E aí a ideia de movimento. E a grande discussão que nós tivemos naquele período também de distinguir de campanha, né? Não se tratava de uma campanha, né? Se tratava de um movimento, da ideia de processo. Eu queria salientar como foi um movimento sem precedentes, em termos de uma experiência de um Estado que todo mundo também estava
assim, muito afim de que acontecesse. A gente estava saindo de uma ditadura militar, alguns anos atrás, né? Era o primeiro governo popular, governo do Partido dos Trabalhadores, né? Isso, acho que assim, a gente já vinha, que lá em Campo Limpo a gente já vinha com um movimento de conscientização, questão de divulgar as ideias de Paulo Freire. Foi tomando São Paulo como um todo. Eu lembro que na época tinham mais de 1000 salas de EJA em São Paulo. O que me marcou muito foi assim, como as pessoas se doaram, independente de salário, independente de qualquer coisa, né? As pessoas se doaram, era todo final de semana, bem dizer, trabalhando com formação, era todas as noites, como o Luiz frisou, né? A gente saindo em duplas para visitar a sala de aula, para visitar as várias regiões de São Paulo, né? Isso tudo acho que foi como uma explosão, né? Eu lembro que na época a gente recebeu a visita da ministra da Educação de Cuba e por algum motivo burocrático lá da secretaria a gente não conseguiu reservar lugar. Eu levei ela, alojei ela na minha casa. Então assim, é isso que eu falo da doação, né? A gente se doou de uma forma extremamente grande, né? Para que desse certo. Todos estavam afinados, todos estavam, parece que assim, tinha uma luz, né, que iluminava e que todos se apegavam para que fosse o melhor, né? Era uma experiência sem precedentes. Eu ainda acho que é uma experiência, que foi uma experiência sem precedentes para um governo de Estado, para um projeto de Estado, né? Também uma coisa que me marcou muito foi a questão dos fóruns, né? Acho que programa de Estado que reúne semanalmente ou quinzenalmente lá todos os movimentos sociais para discutir o andamento do programa, como que ia acontecer, enfim, as dúvidas, os conflitos, etc., né? Então, isso me marcou muito, essa doação de todos, né, para o movimento. Agora, lógico que isso foi uma escola para todos nós, né? Acho que todos nós aprendemos, todos nós, foi muito marcante. Eu só lastimo a gente não ter documentado devidamente isso na época, né? Mesmo sem isso, marcou a cidade, marcou os movimentos sociais, né? Marcou todos que participaram. Acho que saíram diferentes desse programa. Foi um grande prazer também participar de toda essa movimentação, MOVA de movimento. Em 89 eu estava iniciando no movimento de alfabetização. Tinha acabado de me formar, professora, e lá na comunidade estava precisando de professores, porque tinham grupos que a educadora tinha saído, nem tinha ainda apoio do MOVA, o movimento era o Centro de Educação da Zona Leste na época, estava ainda trabalhando nessa questão de construir o projeto mesmo, que seria, né? E o problema é que a educadora tinha ido embora por problema de doença, a sala estava lá, os estudantes estavam lá. E aí, por conta da comunidade, o padre foi falar com a minha mãe, vem dar aula, ela falou, não, eu não. Falou comigo, eu falei, bom, vou tentar, vou ver o que é, né? Nunca tinha trabalhado com educação de adultos, mas foi bem esse início dessas formações que ocorreram, do que seria esse projeto novo. Essa grande distinção que teve, esse respeito que o governo teve para com os movimentos populares, dessa experiência que já tinha, né, que o pessoal da entidade, onde eu estava participando, eu estava começando lá, as experiências que eles já tinham, que veio vindo com essas formações que a rede trazia e a importância dessa questão do respeito à história de cada educando.
Então isso foi muito forte e essa questão, na gestão agora passada, eu tive no governo, na DREPENHA, trabalhando na DOT, e fui para lá exatamente para trabalhar com educação de jovens e adultos, era a formação da EJA, por conta da minha experiência no MOVA, né, desse início, de ter tido a possibilidade de participar desse início, que enquanto movimento, enquanto formação, foi muito importante. E a gente aprendeu muito nesse programa, muito. Eu me sinto privilegiada de ter participado disso. Para mim foi acho que a grande escola que eu tive aqui em São Paulo. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas eu acho que o MOVA, trabalhar na gestão, foi minha grande formação efetivamente, né? Do ponto de vista da concepção e de você materializar aquilo que você pensa. A lembrança, né, que sempre vem essa questão da atenção. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente fazia parte da secretaria, nós morávamos lá, junto com o movimento. Porque a gente saía da Zona Leste, Fundão, ia trabalhar na Avenida Paulista, numa época que as condições eram muito diferentes e talvez assim, muito mais difícil do que hoje. Então, essa tensão de representar a secretaria, para nós que vínhamos, de movimento inclusive, porque todos nós participávamos lá na Zona Leste. Vou falar da Zona Leste porque eu morava lá, né? Nós participávamos de movimento de bairro, muitas vezes nós reivindicamos a educação de jovens e adultos, e naquele momento estávamos na Secretaria Municipal de Educação, que já ficava num espaço diferente dos NAIs. E ao mesmo tempo a gente tinha uma cobrança do Estado, porque a gente tinha tarefas, né? Nós dávamos formação, né? Nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, né? Porque atingia a cidade como um todo, a gente tinha que ter uma fala uniforme, né? Minimamente, né? Para garantir aquilo que a gente acreditava, no que a gente tinha proposto, o que a gente vinha estudando, e ao mesmo tempo a gente fazia parte desse movimento, né, que estava lá. E aí acho que a gente trouxe um pouco isso, né, porque na verdade nós sentíamos isso que o Rob falou um pouco, que passou de ser uma questão profissional, de ser funcionária da prefeitura do município de São Paulo. Virou uma militância. Porque eu lembro que nos últimos momentos nós estávamos juntos em todos os ambientes, né? Tanto o movimento torcendo para que houvesse a continuidade do governo da Luísa Erundina por conta do programa, quanto nós, não porque fazíamos parte dessa secretaria municipal, né? Mas porque a gente acreditava naquela proposta de educação. Acho que mesmo dentro dessas tensões, a gente teve muita parceria, a gente teve muita afetividade. Eu lembro desse movimento, assim, fazendo parte da minha vida, né? E depois na minha vida profissional, porque eu tive a oportunidade de prestar concurso e de ser professora do EJA. Não era no mesmo movimento, mas tinha toda aquela contribuição que a gente acreditava que pudesse em relação ao educando, né? Então foi uma experiência que valeu, acho que, por todo o trabalho que a gente teve depois, né, na área da educação. O MOVA conseguiu se tornar uma referência para fora de São Paulo. Depois ele se multiplicou em outros municípios e até em escala estadual, como foi no caso do MOVA do Rio Grande do Sul. E ele se multiplicou, se recriou, outras experiências o aperfeiçoaram, ampliaram, etc. Mas era muito interessante que em todo lugar que eu ia, mesmo que a experiência fosse diferente, fosse aperfeiçoada, fosse ampliada, etc., todos diziam, mas a nossa referência foi o MOVA São Paulo. Então, acho que tinham diretrizes naquela nossa experiência, de um certo modo de fazer, né, que foram muito importantes. Que eu acho que dessa secretaria municipal, né? Mas porque a gente acreditava naquela proposta de educação, que na instituição, ou seja, quando ela ia para a escola,
né, ela perdia muito disso, dessa característica. De ouvir o aluno, você tinha um conteúdo já programático, e aquilo que a gente construiu junto, muitas vezes o aluno ele não tinha oportunidade de continuidade na rede oficial, por conta de horário, porque aqui se a gente for levantar, quantas salas de MOVA não funcionava no horário estabelecido que a gente tem dentro da escola, né? Funcionava de acordo ou dentro das possibilidades de cada educando. Eu mesma cheguei a ir para salas da construção civil em que eles tinham um horário alternativo. Eles usavam uma parte do horário do almoço, então você tinha 2 deslocamentos para ele poder estudar. Porque o ciclo fundamental 1, ele incorpora a alfabetização e a POP, e dá a possibilidade, nós chegamos a confeccionar os certificados para ele poder dar. E que era o reconhecimento de fato de que o movimento tinha essa condição de fazer isso. Sim. Né? Não precisava passar pela rede para fazer a prova, para ele provar de fato que ele tinha condições. Foi muito importante, embora isso se perdeu. Né? Não tem mais, embora o MOVA continue, em nenhuma outra gestão ele teve essa certificação. O estudante estuda no MOVA, é importante dar essa continuidade, até tem alguns movimentos que conseguem fazer essa relação com a escola, mas ele tem que fazer a prova, porque ele não tem nenhum documento que comprove que ele já fez essa primeira etapa, que é o Fundamental 1. Único. Isso foi um reconhecimento muito importante para o movimento, aquela questão de acreditar mesmo. Então, se estamos juntos na parceria, a conclusão, estamos lá, assinamos. Uma comprovação. Né? A comprovação. Nesse caso, é aquilo que o Paulo Freire também falava, né? Quer dizer, não existe saber mais nem saber menos, saberes diferentes, concretizava isso no MOVA. Exatamente. Não, fazer isso, está reconhecendo isso, legitimando isso oficialmente, e fazendo com que outras esferas do Estado reconheçam. E não é só entre a gente. Sim. Né? É fazer com que essa posição, isso é uma outra concepção do Estado, eu acho. Olha, está aqui. De falar, então, ouvindo a fala de vocês, de dizer assim, o quanto a gente tinha uma articulação. Eu era da divisão de educação de adultos que geria os supletivos na rede, né? Mas a gente tinha um contato, principalmente na formação, né? A gente trocava muita experiência. Eu ia lá participar do fórum com a Silvia, fazia reflexões junto na formação. E muito motivado pelo movimento, pelo MOVA, nós fomos vendo que era necessário, e até pela fala da Maísa, que vem agora fazer um link, que era necessário criar na cidade, porque lá na nossa diretoria tinha uma demanda de empresas, até de instituições que queriam a continuidade após a alfabetização de outra forma, né, mais flexível, que a escola não conseguia oferecer. Então nós fomos atrás de criar uma solução para isso, né, mas isso bateu lá no último ano de governo, que foi os centros de ensino supletivo, que a gente elaborou um projeto, mandamos para o Conselho Estadual. A Secretaria conseguiu aprovar no Conselho Estadual, acho que foi em maio de 92, e nós, no apagar das luzes do governo da Luísa, a gente saiu correndo para ver onde a gente ia instalar a primeira experiência, né? Mas nós não conseguimos, corremos apressados, não conseguimos implantar. Deixamos esse projeto aprovado na gaveta, e a gestão seguinte aprovou, e depois, com a LDB, ela criou o CIEJA. Os atuais CIEJAs estão aí funcionando, um em cada distrito ou em cada região, que são centros integrados de educação de jovens e adultos,
que tem experiências belíssimas. Ele tem uma flexibilidade, ele funciona das 7 da manhã às 23 horas, ele é modular, então ele acolhe os alfabetizandos e os pós-alfabetizandos e suplência 2, tem uma demanda enorme, tem uma diversidade de atendimento maravilhoso, porque ele atende tanto, por exemplo, ele tem demanda de refugiados enormes, que ele atende na extrema periferia, a demanda de pessoas com deficiência, com deficiência, que ele consegue atender de uma forma muito interessante. No Campo Limpo tem uma experiência ótima, em Perus tem uma experiência maravilhosa. E na direção desses CIEJAs, nós temos companheiras maravilhosas, ou companheiros, que fazem, baseado na experiência do MOVA, um trabalho super significativo. Então, eu quero destacar aqui que o MOVA tem muito a ver com os atuais CIEJAs. Nós aprendemos muito com o MOVA a ser flexível, a ser aberto na relação com o educando, né? E eu convido a todos, quem quiser conhecer uma experiência bastante relevante, significativa de jovens e adultos, que conheça o Campo Limpo. Com relação a materiais, eu acho que a gente está nesse projeto de memória, a gente está buscando, levantando tudo o que puder, porque a gente ainda tem uma esperança de montar uma amostra, como foi feito no evento do dia 26. A gente fez uma amostra, mas não foi muito vista, a gente já levantou muito material, estamos pesquisando na secretaria e com todos os colegas que fizeram. A Inete mandou editar uma porção de material que atrasou, e aí chegou só no segundo semestre. E a gente fez um esforço danado de distribuir para a rede, porque a gente queria deixar nas escolas, nos movimentos, tá? A gente fez um grande... E aí foi para as universidades, o pessoal que era da Inter, lá o pessoal das universidades levou uma parte, eu acho que lá na FEUSP deve ter, na biblioteca, um pouco de material, e na Unesp tem, tá? Então a gente tem mais de 200 publicações, eu acho, já levantado. Na I4 tem... Na I4, dia 31 de janeiro, recolhendo todos os materiais por na mala direta para chegar nas escolas antes que a nova administração chegasse. Trabalhei até meia-noite do dia 31. Mutirão. Então a gente ainda está cavando esse projeto aqui, ainda está cavando um espaço para fazer uma amostra, e aí se tiver um vídeo, se tiver essa revista, se tiver, a gente vai resgatar tudo. E até digitalizar. Sim. A gente está buscando uma digitalização para muita gente ter acesso, poder ter acesso. Porque também havia uma decisão, assim, não era uma decisão oficial, mas havia um movimento na secretaria que estava assumindo de destruir um monte de material. Eu passei lá um tempo lá, tinha essa visão, o cara tinha uma ideia de acabar com o MOVA, por isso a gente ficou lá um tempo para dizer, tentar preservar a memória lá e mostrar a importância que tem o projeto. E recolher o material. Porque tinha um movimento não oficial, mas dele de destruir o material. Mesmo que ele foi para a posse lá, né, na Mário Sete fez, né, a entrega da educação, tá, quando ele fez a passagem, né, e aí tem um pessoal lá deles e falava assim, não, vamos desinfetar aqui a cadeira que esse pessoal do pessoal do Guerrero tinha sentado e tal. Ele dizia isso, ele falava isso pra gente lá, ele estava lá saindo e desinfetar as cadeiras.